Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal, falando das profecias do profeta Miqueias. O povo de Israel estava irado contra suas profecias, trocando olhar um para o outro de ironia. Nos cochichos eles conspiravam contra Miqueias na finalidade de calar a sua boca. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Para eles, Miqueias não era um profeta, era um perturbador da ordem. A tensão contra Miqueias crescia a cada profecia. Os líderes de Jerusalém estavam determinados a os silenciá-los. Alguns passaram a observá-lo nas sombras, seguindo cada passo seu pelas ruas agitadas da cidade, entre cochicho e olhares ativos. A decisão era clara: aquele homem precisava ser detido. Miqueias, porém, parecia ignorá-lo, o perigo que o cercava. Sua mente estava ocupada demais com a missão de alertar o povo sobre o caminho da destruição que trilhava. Em uma noite especialmente fria, Miqueias sentiu-se compelido a subir até os muros da cidade. Dali, ele observava as grandezas de Jerusalém, as casas iluminadas, as torres majestosas e o templo sagrado. Mas, em sua visão, toda esta beleza era uma máscara frágil que escondia a verdadeira podridão. Ao olhar mais de perto, ele enxergava as vidas sacrificadas para sustentar o luxo dos poderosos, as famílias desfeitas pela ganância, a justiça vendida por moedas. E foi com esta visão que ele começou a falar, a sua voz ecoando sobre as pedras frias. Jerusalém, o teu esplendor está prestes a se acabar. Assim ele exclamou: Deus não suporta a injustiça que permeia os teus muros. Como pode clamar por proteção se a tua conduta é um insulto àquele que te escolheu? Aquelas palavras se espalharam como vento gelado. Pouco ouviam-lhe de perto, mas todos na cidade logo saberia da ousadia do profeta Miqueias. Todos passaram a ter medo, como se ele tivesse uma força invisível que revelasse os segredos mais sombrios. E ali, no alto dos muros, ele sentiu que o tempo da sua mensagem estava se esgotando e a ira dos líderes só crescia. E o povo começava a questionar até onde aquilo poderia chegar. Após aquela noite intensa por sobre os muros, Miqueias percebeu que a persistência ao que ele falava ganhava nova força. Os líderes de Jerusalém começaram a espalhar boatos, tentando lhe desacreditá-lo diante do povo. Diziam que ele era um agitador, um homem tomado pela loucura, que a sua presença traria apenas desgraça. Na cidade, aos poucos, alguns moradores começaram a se afastarem,
receosos de serem vistos ao lado do profeta que confrontava as estruturas mais poderosas de Judá. Mas o profeta Miqueias, longe de se abalar, seguia com mais intensidade. Certa tarde ele foi até a entrada do templo onde os sacerdotes passavam diariamente em suas vestes de linho e de ouro. Observando a pompa e o orgulho no rosto daqueles homens, ele sentiu a tristeza e a ira se misturar em seu coração. Então, sem hesitar, ele clamou bem alto: vocês enchem este lugar com sacrifícios e incêncios. Suas mãos estão manchadas pelo sangue da injustiça. Acham que Deus habita num templo onde a ganância e a mentira reinam? Aquelas palavras ecoaram pelo pátio sagrado e as reações foi imediata. Os sacerdotes se olharam, chocado com a audácia do profeta Miqueias. Um deles, tomando coragem, gritou: como ousa? Este é o lugar santo do Senhor. Mas Miqueias, com um olhar firme, respondeu que Deus não poderia ser comprado com rituais vazios, que preferia ver um coração justo do que 1000 sacrifícios. Era como se o profeta falasse diretamente ao coração de Jerusalém, arrancando as máscaras e expondo a hipocrisia que todos conheciam, mas poucos ousavam desafiá-lo. Entre a multidão, alguns olhavam para ele com admiração, outros com ódio crescente. As palavras de Miqueias se espalharam rapidamente pela cidade, atingindo até os palácios dos governantes. A ira dos poderosos contra ele era cada vez mais evidente. Para eles, Miqueias representava uma ameaça concreta, um homem comum que ousava expor as injustiças, que sustentava as suas vidas de luxo. Já não era apenas o povo que o evitava. Guardas já começavam a vigiar os seus passos, seguindo a cada esquinas e praças, atento ao seu movimento. Mas o profeta Miqueias, mesmo diante do perigo, não se intimidava. Ele compreendia que a sua missão exigia coragem e entrega. Em uma manhã silenciosa, ele se dirigiu ao portão da entrada de Jerusalém, onde os camponeses e os mercadores passavam para levarem os seus bens aos mercados. Ali, em meio ao barulho das carroças e os animais, ele ergueu a voz, não para o povo, mas para a cidade. Jerusalém, ele falou como se falasse com a velha amiga. Fosse escolhida para ser a luz sobre as nações, mas o teu brilho foi ofuscado pela ganância e pela opressão. Miqueias olhou para as pessoas em redor e sentiu a dor em seus rostos. Muitos carregavam cestas vazias, os olhos cansados de tanto lutar com a injustiça cotidiana.
Ele sabia que a sua mensagem tinha que alcançar esses corações oprimidos. Lembrá-la que Deus não os esquecera. Com uma firmeza que vinha da sua fé, ele anunciou que Deus enviaria um tempo de purificação em que aqueles que exploravam os fracos seriam derrubados e aqueles que sofriam em silêncio seria exaltado. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, as profecias desse profeta é de chamar a atenção. As palavras são realmente de muita coragem, de muita atitude e de muita fé, porque homem nenhum simples do campo chegaria numa capital para falar com os governantes, os príncipes e os sacerdotes com palavras tão verdadeiras, justas, confrontando frente a frente, desmascarando tudo que eles faziam. Eles agiam com injustiça com as pessoas mais pobres e elas mantinham a luxúria dos palácios com ofertas e sacrifício, enquanto eles tinham sacrifícios vazios e explorava os pobres para viveres em palácios e em grandes luxos, sem se doer com a necessidade do próximo, nem com as viúvas e nem com os órfãos. Somente um profeta na atitude do Miqueias, usado pelo Espírito de Deus, que teria coragem de bater de frente com a grande capital de Jerusalém. Deus o levantou para isto e ele não se amedrontou e bateu de frente, mesmo diante de conspiração, mesmo guardas lhe seguindo os seus passos, mas ele não temeu, não calou-se e nem voltou atrás. Nos nossos dias precisa de pessoas assim, usada por Deus, corajosa, que bata de frente com o sistema e fale a esses grandes líderes que usufruem do bem dos pobres e necessitados para manter as suas luxúrias. Quanto mais o pobre oferece o pouco que tem com as suas ofertas, mais eles são explorados pelos líderes a cada vez contribuir mais e mais. É um absurdo o que está havendo também nos dias de hoje. É necessário que este povo também reconheça que estão caindo nos mesmos pecados dos israelitas na época do profeta Miqueias. Portanto, meus amigos e meus irmãos, vamos fazer a nossa parte. Vamos servir a Deus de todo o nosso coração, com o coração aquebrantado, com verdade e com justiça, amando uns aos outros e ao nosso próximo como a nós mesmos, e buscando a Deus em primeiro lugar, e assim Deus se agrada dos nossos feitos. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!